Apocalipse, capítulo 1. Abra o livro de Apocalipse comigo. Antes de tomarmos a ceia, hoje nós vamos pensar um pouquinho sobre um tema, para mim, de transcendental importância, porque ele diz respeito a nós, como igreja de Jesus. Então, diz respeito a mim e a você, a cada um de nós aqui. Somos a igreja do Senhor Jesus nesta geração. Capítulo 1, abriu aí, abra a sua Bíblia, ou então abra o seu zap aí, como é o smartphone, abra seu smartphone, o seu computador, não sei, abra aí, veja lá, você deve ter a Bíblia, né, online, né, deve ter aí. Me ajudem aí com esse vocabulário ainda eu não domino plenamente. Então, vocês têm que me ajudar, né, pessoal? Tá? Então, vamos aqui. A sua Bíblia, o seu smartphone, Apocalipse, capítulo 1. Se você quer anotar, eu estou dando para vocês hoje este esboço para vocês anotarem alguma observação, uma coisa, podem anotar. Espírito Santo, eu te peço que me conduzas agora à tua palavra, para que ela seja destacada nesta manhã, e a tua graça, bondade e misericórdia atuem soberanamente entre nós. Espírito Santo, tu tens liberdade de agires entre nós, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo, e nos levando ao arrependimento e à nova vida. Peço isto e o teu favor imenso em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então, preste atenção. Esta carta foi diretamente escrita pelo Senhor Jesus, pelo Espírito Santo, a João, que estava na ilha de Patmos. Ele havia sido preso e havia sido colocado numa ilha para que ele não perturbasse ninguém. Veja bem, verso 1. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo aquilo que ele, João, viu. Bem-aventurados aqueles que leem, bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras dessa profecia, e bem-aventurados aqueles que guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. João, verso 4. Há 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos de Deus que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. Eu sou o Alfa, o Ômega, diz o Senhor, aquele que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém, meus queridos? Então, mantenha a sua Bíblia aberta ou um lápis na mão para você fazer uma anotação, um destaque a um dos textos que nós lermos aqui. Estas 7 cartas que você está vendo aqui, foi Jesus que ditou pessoalmente, tendo o apóstolo João como seu auxiliar principal, o seu secretário principal, para escrever, anotar, registrar
as verdades do coração de Deus que Ele gostaria que aquelas igrejas que são muito especiais, são singulares na Bíblia e que representam todas as igrejas ao longo de todos os séculos, de todos os tempos. Igrejas cristãs que enfatizam o propósito eterno de Deus e que glorificam a Jesus. Mas esta carta a estas igrejas não somente foram escritas às 7 congregações para as quais elas foram endereçadas, mas elas foram endereçadas também a mim e a você. Uma vez que Jesus termina cada carta que você vai ler comigo hoje, o Espírito Santo dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz, o que o Espírito está dizendo às igrejas. Infelizmente, eu estou dizendo aqui, ainda que muitos cristãos conheçam o Sermão do Monte, lá de Mateus capítulo 5, poucos estão nem mesmo cientes da existência destas 7 cartas que foram escritas às 7 igrejas que estavam na Ásia naquela época. E foram escritas pelo nosso Senhor Jesus no livro do Apocalipse, através do seu instrumento, João. Cada carta que foi aqui escrita, ela é endereçada ao anjo da igreja, representado por uma estrela, que você vai ler já já comigo, aqui na visão de João. Os anjos das 7 igrejas ocupavam e estavam em um lugar de honra. A Escritura diz, no verso 16, que estas 7 igrejas estavam na mão do Senhor. Isso quer dizer que a igreja está na mão do Senhor. Há uma ideia generalizada nos nossos dias que ninguém precisa estar ligado, filiado a nenhuma igreja. Não precisa você ligar-se, desde que você vá nos cultos, nas reuniões, pronto, já está tudo resolvido. Você não precisa estar ligado, você não precisa estar alicerçado, você não precisa estar plantado numa igreja local. Isso é uma mentira, e mentira deslavada do inferno, porque o projeto eterno de Deus é exatamente esse, é usar esse instrumento chamado igreja, que é a congregação dos santos, que é a reunião dos justos, dos lavados, dos transformados, dos regenerados, dos santos de Deus. E a ideia é essa, não precisa ficar ligado a ninguém. Você, para ser cristão, você não precisa estar ligado a ninguém. Viva a vida que você quiser. Seja aquilo que você quer ser. Para ser cristão, não precisa frequentar nenhuma igreja. Mentira. Isso é mentira e mentira do inferno. Se o diabo alguma vez disse isso para você, você esteja certo que ele tentou iludir, enganar e mentir para você. No verso de número 19... capítulo 1, agora se pula um pouquinho para frente, verso 19, você vai descobrir aqui um esboço deste livro, e particularmente enfatizando o aspecto fundamental de cada uma destas igrejas. No verso 19 diz assim: escreve, João, pois, as coisas que viste, as coisas que são e as coisas que hão de acontecer depois destas. Verso 20. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos. O que é anjo? Pastores. Pastores destas 7 igrejas. Anjos quer dizer, é o pastor da igreja local. Neste momento, eu exerço a função de um anjo, pastoreando a igreja em Vila Carrão, da Comunidade da Graça. Entendeu? Ao anjo da igreja, ao pastor da igreja. E são os anjos das 7 igrejas, então os pastores das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as... E os 7 candeeiros, está completa lá no verso 20, são as 7 igrejas. Então, o esboço é esse. Escreve as coisas que
viste, as coisas que são. Quais são as coisas que são? A presente condição das igrejas, como estão estas igrejas. Veja como estas igrejas estão, tá? E as que hão de acontecer depois dessas, quer dizer, o futuro. O que você viu, a condição das igrejas e o futuro de todas elas. No verso 20, que você acabou de ler comigo, esta carta, ou estas cartas, deveriam ser escritas aos 7 candeeiros, quer dizer, às 7 igrejas. E às 7 estrelas, em outras palavras, aos sete pastores destas igrejas. Então, estas cartas foram escritas às igrejas e aos pastores de todas as épocas na história do cristianismo. Inclusive, agora, no século XXI, a Igreja Comunidade da Graça, e particularmente hoje aqui, ao pastor da igreja, o Carlos Alberto Bezerra, pastor da Igreja Comunidade da Graça, sede, que tem a responsabilidade de cuidar das coisas que vi, das coisas que são presente condição da igreja e das coisas que devem acontecer depois delas. E qual será o futuro desta igreja? Porque eu vou ter que responder diante de Deus, meus queridos irmãos, por cada um de vocês. Sabiam disso? Naquele dia, diante do Senhor, a responsabilidade será minha. O Espírito Santo me convocará e dirá: por que você não advertiu? Por que você não corrigiu? Por que você não mudou esta atitude? Por que você não aplicou esta verdade? Por que você não enfatizou este princípio? Bom está, servo bom e fiel, disse Jesus. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Ou então ouvirei do Senhor naquele dia: servo mau e negligente. Não foste fiel no pouco? Até o que tens te será tirado. Então, a responsabilidade é minha. Por isso que nem sempre eu posso ser simpático com todos vocês. Por isso que nem sempre eu posso agradar todo mundo. Porque há uns que gostam do jeito que eu falo e que corrijo, há outros que não gostam. Isso é muito natural. Isso é muito natural. Tá? Mas que a minha responsabilidade é como pai trata os seus filhos com amor, corrigindo-os. A esta é a minha responsabilidade de tratá-los com amor, corrigi-los, adverti-los e mostrar-lhes os caminhos bons ou ruins, tortuosos ou não. E dizer para vocês: este é o caminho, andai nele. Este é o caminho, andai nele. Ou então dizer para vocês: este não é o caminho, não ande nele. Você vai errar, você vai cair, você vai fracassar. Cuidado, cuidado com o seu namoro, cuidado com o seu casamento, cuidado com as amizades que você tem, cuidado com as pessoas com quem você convive, cuidado com as suas responsabilidades financeiras, cuidado com a sua língua, cuidado com os seus olhos, cuidado com as suas mãos. Cuidado, isso é função minha. Eu preciso fazer isso para ajudar. Então, eram 7 igrejas reais da época de João. Igrejas que estavam na Ásia. Eu já vou mostrar para vocês as fotos do que restou dessas igrejas. Eram igrejas reais. E representam também certos tipos de igrejas em toda e qualquer época da história da cristandade. Escolhidas que foram entre centenas que já existiam e se desenvolviam no tempo de João e que o Espírito Santo estava falando às igrejas. Então, estas 7 representam as centenas e centenas de igrejas naquela época cristãs que já existiam, que já haviam sido organizadas. Mas o Espírito Santo destaca 7 para que elas sirvam de modelo, de ensino, de advertência para todas as demais e para mim e para você nesta data. Esta carta, você vai notar que todo o finalzinho da expressão do Espírito Santo, uma dessas cartas, ele dirigia aos vencedores. Quem são os vencedores? São aqueles que haveriam de prevalecer diante de todas as situações, crises e dificuldades que essas igrejas haveriam de passar. Porque a recompensa aos fiéis em todas as cartas era exatamente esse, é que depois de
provados e aprovados, eles experimentarem os galardões que lhes seriam oferecidos em função da prevalência de cada um deles nos projetos, propósitos para os quais o Senhor os havia criado. Sobre o que é que Jesus escreve a estas 7 cartas. O que é que ele escreve? Vamos começar aqui no capítulo 2, agora. Capítulo 2, verso 1. Veja bem, a primeira carta é escrita para qual igreja mesmo? Éfeso. E olha aqui. Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros. Isto quer dizer que é o Senhor que está escrevendo para as 7 igrejas, e para os 7 pastores, e que anda no meio dos 7 candeeiros. Os candeeiros eram o quê? Os candeeiros simbolizavam o quê? A igreja. Então, quero dizer para vocês, o Senhor está aqui entre nós nesta manhã, passando no meio do candeeiro chamado Comunidade da Graça em Vila Carrão. Vamos dar as boas-vindas ao Senhor? Vamos dar as boas-vindas ao Senhor? Vamos? Então, veja bem, capítulo 2, verso 1. A igreja que estava em Éfeso, lá na Ásia, escreve estas coisas. E estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Veja bem, escreve o quê? Conheço as tuas obras, tanto o teu trabalho, o teu labor, como a tua perseverança. E que não pode suportar homens maus e que puseste à prova os que a si mesmos se declararam apóstolos, ou se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Por isso que esse pessoal que se autoproclama apóstolo, não é apóstolo. Eles são mais autoproclamados apóstolos. Não tem nada a ver com os apóstolos que o Senhor estabeleceu. Quando o Senhor estabelece, ele estabelece, não precisa nem ter título nenhum. É o Senhor que estabelece. Apóstolo é conhecido pelo caráter, não pelo título que ele usa. Aqueles que se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança, suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Coisa linda, não, pessoal? Olha que coisa linda o Espírito Santo falando sobre a realidade daquela igreja, e me parece aqui, que eu quero destacar a você, que o Espírito Santo conhece bem a história desta igreja, como conhece bem a história da igreja em Vila Carrão. Conhece a história da Comunidade da Graça? 7. Conhece a minha e a sua história. E o Espírito Santo fala comigo e com você e diz assim: olha, que maravilha, você tem perseverança, suportou as provas por causa do meu nome, você não se deixou esmorecer. Verso 4. Agora, segura no banco. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu... Que maravilha, você perseverante, maravilhoso, fantástico, extraordinário. Você representa uma igreja trabalhadora, perseverante, intolerante em relação ao pecado alheio, exigente, confrontadora, capaz de sofrer por Cristo com perseverança e com coragem, que condena a depravação dos nicolaítas. Que maravilha, você tem tudo isso. Só que eu tenho uma coisa contra você. Você deixou o quê? Você deixou o teu primeiro amor. É o retrato de uma igreja que trabalhava muito, arduamente, trabalhava com perseverança, eles trabalhavam bastante. Eles estavam ativos no ministério, e eram diáconos, diaconisas, e obreiros, pastores, discipuladores, e discípulos. Era uma igreja que estava muito envolvida com o trabalho. Mas o verdadeiro amor havia sido abandonado da relação pessoal com Deus. Por isso que eu disse hoje para vocês, nós precisamos de um avivamento de amor. Amor, porque eu sinto saudades de como começou a Comunidade da Graça há 50 anos atrás. Saudades. As nossas celebrações de amor.
o nosso povo nos relacionamentos de amor. Havia unidade, fidelidade, e todos falavam a mesma linguagem. Havia mútua cooperação. É verdade que sempre teve o joio no meio do trigo. Isso é muito natural. Já estudei com vocês há poucas semanas atrás este tema, e vocês sabem que o joio precisa, naturalmente, crescer juntamente com o trigo. A gente não mexe no joio, quem mexe com o joio é o Senhor no dia do juízo. Então, a gente apenas ora pelo joio para ver se ele se transforma em trigo. Como? Morre joio e ressuscita trigo. Pronto, aí fica resolvida a questão. Então, o verdadeiro amor estava sendo abandonado da relação pessoal com Deus, pessoal. Com Deus. O problema deles era com Deus. Aquela paixão pela vida de oração, pela vida de santidade, pela busca de Deus, pela vida devocional séria, pelo estudo da palavra, pela devocional constante diária, pela paixão pelas Escrituras, pela intimidade com Deus, pelo conhecimento de Deus. Havia muita sociabilidade. Precisa tomar cuidado com isso, pessoal. Porque às vezes a gente confunde desempenho, trabalho, desempenho, com relacionamento, intimidade. Entendeu? Você pode ser uma pessoa que tenha bom desempenho, que faça coisas maravilhosas, você tem um exercício ministerial fantástico, você cuida dos órfãos, dos aflitos, dos encarcerados, né, dos doentes. Você, olha, é fantástico no seu trabalho. Sempre que alguém pede uma coisa para você fazer, lá está você à disposição para fazer. Mas o Senhor disse, você deixou o primeiro amor. E o primeiro amor aqui não se trata de amor relacional, né, com as pessoas, mas o amor com Deus. Este é o ponto-chave da vida cristã, pessoal. É isto que eu disse hoje cedo para vocês, que é o clamor do meu coração e da minha vida. Alguma coisa está errada comigo. Alguma coisa está errada comigo, não é com vocês. Não é com os outros. É comigo. E eu estava conferindo esses dias, será que aquela relação de amor, né, que eu, quando logo conheci o Senhor, que me converti, será que é a mesma que eu tenho agora? Aumentou ou piorou? Eu estava lembrando, Paulinho, que quando me converti, há 57 anos atrás, por aí, meu pastor falava sobre isso que eu estou lhes falando agora, na época. E aí, sabe o que eu fazia? Eu era novo convertido, um menino de 18 anos de idade, convertido, o que é que eu fazia? Eu ia para o meu quarto, lá na minha Curitiba, ia para o meu quarto, fechava a porta do meu quarto. Meu pai não era convertido, né? Não entendia. Minha mãe era nova convertida, como eu, e minhas irmãs também. E eu me fechava no meu quarto, e a minha cama ficava exatamente assim, embaixo da janela. Sabe o que eu fazia, pessoal? Todos os dias eu abria a janela, abria a cortina, fechava a porta do meu quarto, dobrava os meus joelhos e ficava orando, com os olhos fechados. E orava, Senhor, obrigado, e aquela coisa, a oração fervorosa do meu coração. E lá pelas tantas, sabe o que eu fazia, pessoal? Eu ia começando a abrir o olho direito, o olho esquerdo olhando para o céu, porque eu falei, uma hora dessa Jesus vai aparecer. Uma hora dessa eu vou ver Jesus. Uma hora dessa eu vou ver Jesus. Talvez eu tenha que orar mais forte. Aí eu começava a orar mais forte, mais forte, mais forte. E eu abria gradativamente. Será que Jesus já apareceu? Aí aparecia uma nuvem. Eu falava, vai passar aquela nuvem e ele vai aparecer. E continuava, aquela nuvem vai se levantar e ele vai aparecer. Uma fé ingênua. Fé ingênua. Simples, mas genuína. Eu queria ver Jesus. Eu havia conhecido a Jesus e eu queria conhecê-lo também. Eu ouvia as pessoas dizendo na igreja, o Senhor falou comigo. Eu ficava pensando, quando é que ele vai falar comigo também? Puxa, só fala com o cara lá e comigo nada. Entendeu como é que é? Então, fala comigo. Aí eu aprendi que para ele falar comigo, ele ia falar através da palavra. E eu aprendi que para vê-lo, eu ia encontrá-lo pela palavra.
vê-lo pela palavra. É o tema da revista desta semana. Vocês viram aí? É o tema da revista desta semana. Dedique seu tempo à leitura da nossa revista, porque ela custou caro. É seu dinheiro. É o seu dinheiro, o dinheiro que você investe nas ofertas, está aí. A gente reverte em benefício de você mesmo, para abençoar você e edificar a sua vida. Está a nossa revista enfatizando este mês o aspecto do conhecimento de Deus pela palavra. Então, eu queria ver Jesus. Queria ver, porque eu estava lendo lá aquela experiência como é, daquele que vê o Jesus, como é? Puxa vida, que foi o Estevão, obrigado. Estevão, que morreu apedrejado, né? Ele viu Jesus. Eu falei, se Estevão viu, eu vou ver também. Mas eu queria intimidade, queria conhecer Jesus, queria experimentá-lo. Sabe, eu fiquei tão triste, porque hoje eu não tenho essa mesma paixão. E você? Depois que você se converteu a Jesus, aumentou a sua paixão ou diminuiu? Aí o Espírito diz assim: tenho, porém, contra ti que abandonaste teu primeiro amor. Verso 5, lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Se não te arrependeres, diz o Senhor, eu vou retirar, vou mover o teu candeeiro. O que é teu candeeiro? Teu pastorado, tua liderança, tua função. Vou remover, vou tirar você desta função. Quando eu li isto, eu disse, Senhor, por favor, não me retire, Senhor, por hipocrisia, por pecado, por mentira, não faça isso. Por favor, Senhor, me leve ao arrependimento. Quero voltar à prática do primeiro amor. Quais os aspectos negativos daquela igreja? Havia muita religiosidade, mas havia perda do fervor, frieza, diminuição do nível de comprometimento, indisposição, indisponibilidade, orgulho, egoísmo, avareza, espírito crítico e julgador. Tudo se torna peso. Eu anotei aqui, né, fiz para a minha própria vida, os sintomas de uma pessoa apaixonada por Jesus que eu preciso ser cada dia. Primeiro, fervor no espírito. Segundo, vamos juntos, está lá? Não? Ama e serve com intensidade. Terceiro, comprometimento e envolvimento crescente. Quarto, disposição e disponibilidade. Quinto, humildade. Sexto, altruísta e generoso. Sétimo, vê tudo e todos com os olhos de Cristo, de Jesus. Sétimo, que não ajuiza ninguém. Oitavo, tudo para ele é leve, ele faz tudo por amor. Tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. O Lucas, é você que está aí, Luquinha? Vamos lá, vamos começar a trabalhar, amigão velho. Mostra a foto de como ficou esta igreja. Isto. Vai. Dá para apagar um pouquinho a luz aqui, filho? Tá. Dá uma controlada. Isso, está aí. Olha aqui, ó. Não dá para melhorar? Dá? Olha lá. Ó. Conheço as tuas obras, todo o teu labor e toda a tua atividade. Só que abandonaste. Tem mais uma foto? Éfeso. Jesus, o que foi mesmo? Dá para ampliar um pouquinho? Jesus encoraja a igreja que passava por perseguições e sofrimentos. Esse é o motivo da carta. Contudo, repreende aqueles que abandonaram o primeiro amor e exige que eles também alerta que, se não se arrependerem, o que vai acontecer? Serão tirados da presença dele. Só deixa eu dizer uma coisa para você. É por isso que muita gente, muitas vezes, sai fora da presença de Deus. Não é porque eu mando embora.
não é porque brigou com você. Não, não. É porque abandonou a Deus. E não fica mesmo. Não tem jeito, não dá, não força, porque não dá. Não consegue ficar. É Deus. É Deus quem permite que saia. Para frente. Segunda carta, Esmirna. Olha lá. No verso 9 diz assim: conheço a tua tribulação, a tua pobreza. Sei que tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo estes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns na prisão, para ser dispostos à prova. Tereis tribulação de 10 dias. Porém, ser fiel até a morte, e dar-te-ei. Esta era a carta à igreja de Esmirna, que é escrita sobre a fidelidade galardoada. O que significa fidelidade galardoada? Se você é fiel até a morte, o que acontece? Recebe coroa da vida. É isso? Esse é o galardão. Fidelidade galardoada. Enquanto você manifesta fidelidade a Deus e a sua palavra, e os seus propósitos e princípios, Deus garante a você o galardão que está proposto para todos aqueles que permanecerem fiéis até o último dia. Então, esta carta aqui, meus queridos, manifesta louvor pela fidelidade que tinha aquele rebanho diante das lutas e das crises, as perseguições que estavam acontecendo ali no tempo de Nero, o imperador romano, né? E avisos sobre as tribulações que eles haveriam de passar. E ela se considerava pobre, e, no entanto, aquela igreja era rica. Ela se considerava que não tinha, que não podia, mas era rica por quê? Porque daquilo que ela tinha, ela oferecia a Deus, repartia com Deus, servia as pessoas, amava e honrava as pessoas. Terceiro, desculpe, está lá, veja lá, o que restou dessa igreja lá de Esmirna, está lá as ruínas da igreja. Dá para ver? Dá, né? Tá. Cristo encoraja a igreja a permanecer fiel até a morte. E revela que mais perseguições e sofrimentos iriam acontecer no meio do povo de Deus. Mas promete que o vencedor de modo algum sofreria a segunda morte. Amém? Graças a Deus. Ele nos chamou a mim e a você para sermos vencedores, a fim de que não aconteça conosco a segunda morte. Que a primeira morte é a morte nossa sem Cristo. Morte em delitos e pecados. A segunda morte é a morte eterna, separados de Deus para a eternidade. Esperamos em Deus que nenhum de nós experimente a segunda morte, que é a primeira, mortos nos delitos e pecados, em Cristo ganhamos a vida ressurreta e abundante que Ele nos garantiu. Mas a morte sem Cristo é a segunda morte que nos leva para passar a eternidade longe de Deus, no inferno, como diz a Escritura. Terceira carta, carta à igreja de Pérgamo. E veja que interessante, Jesus escreve aqui sobre a verdadeira separação, a verdadeira santidade, o que é nós sermos santos. Preste atenção. Verso de número 12. Verso 12. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve, verso 13, conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, o meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Agora, veja aqui o verso 14. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição, a imoralidade. Outros sim também tu tens, os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, senão venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha
boca. Habitas onde Satanás tem o seu trono. O ensinamento aqui de Balaão, eu escrevi aqui para vocês, certamente significava uma mistura com o mundo, né? Enquanto serviam a Deus, podiam servir também aos ídolos e aos cultos pagãos daquela época. O nicolaítismo provavelmente significava o clericalismo. O que significa clericalismo? Significa os dominadores, os chefes, as autoridades supremas da igreja. Esta carta fala da necessidade de nós sermos separados para Deus, nós sermos santos e separados. Então, é uma carta que foi escrita para uma igreja que estava trazendo a contaminação demoníaca, diabólica, debaixo da autoridade dos nicolaítas, autoridade dos sacerdotes supremos que determinavam como é que o povo deveria fazer, se comportar, ir e vir, e assim sucessivamente. Então, meus queridos, uma igreja mundana, uma igreja debaixo da autoridade do inferno. Mostra lá a igreja de Pérgamo. Ah, está lá. Está lá exposto lá. Obrigado, Lucas. Está lá. Tem outra foto de Pérgamo? Tem. Outra foto não tem, não, né? Só esta. Isso. Então, Jesus reconhece o que mesmo que eu escrevi? A fidelidade desta igreja, mesmo localizada numa cidade corrompida pela imoralidade, todo tipo de pecado. Também repreende alguns desses cristãos, pois eles se deixavam levar por falsos ensinamentos e até mesmo pelas práticas pagãs daquela cidade. Deixa uma promessa àqueles que vencessem os desafios. Ali, encontrados a absolvição e recompensa no dia do juízo final. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Agora, veja a quarta carta, é a igreja que estava em Tiatira. Olha lá. Tiatira, veja lá. Verso de número 19. Conheço as tuas obras, conheço o teu amor, conheço a tua fé, o teu serviço e a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti tolerares esta mulher chamada Jezabel. Esta mulher chamada Jezabel. Aqui significa uma igreja que estava tolerando moralmente toda a sorte de pecados imorais, simbolizando exatamente a mulher de Acabe, Jezabel, que introduziu dentro da nação israelita, dentro do povo judeu, introduziu todas as práticas pagãs pecaminosas, que o paganismo naquela época era um paganismo imoral. Os cultos, aquelas chamadas de virgens festais e tudo, eram virgens que eram dadas para o relacionamento sexual com todos os sacerdotes e assim sucessivamente. Tá? Então, toleras aquela mulher. A tolerância moral baixa é um sinal dos tempos, e creio que o jezabelismo significa que, como profetizava ela, ensinando que os cristãos locais poderiam continuar a frequentar os templos pagãos, com toda a imoralidade que isso incluía, e, ao mesmo tempo, serem membros da congregação cristã. Então, veja bem, meus queridos, o Espírito Santo está chamando a atenção para nós nesses dias. Será que nós não estamos trazendo cultura pagã para dentro das nossas congregações cristãs? Veja os nossos usos e costumes. Hoje eu conversava com a equipe pastoral, com quem eu me reúno, né, todos os domingos antes do culto, 1 hora antes para orar por vocês e abençoar a reunião, falando com eles exatamente sobre isso, né? Sobre a implantação sutil dos usos e costumes pagãos dentro do cristianismo. Por exemplo, estava falando com eles a respeito dos nossos casamentos. Há casamentos que são feitos como o paganismo faz, regados a muita champanhe, há muita cerveja, muito uísque, celebrações fantásticas, que as pessoas que permitem isso não sabem que estão semeando, porque daqui a pouco esses casais estarão separados. Daqui a pouco vem condenação para essas famílias, sabia? Você vai dizer, não, pastor, o senhor está exagerando. Pois é.
Até posso estar exagerando, mas que isso é uma realidade, porque, como pastor, eu tenho tratado de casos assim. Casamentos fantásticos, maravilhosos, casamentos cinematográficos, hollywoodianos, onde tinha tudo menos Jesus, onde tinha tudo menos aliança cristã, onde tinha tudo menos compromisso de fé. Resultado, muitos desses casamentos já se acabaram, já não existe mais, sabia? Que não é possível a gente unir o cristianismo com o paganismo, a imoralidade com a santidade. E o que está acontecendo hoje na Igreja de Jesus é isto. Olha, fiquei conversando com eles sobre isso. Como são tratados as nossas festas de aniversário? Falei com eles. Como é que nós estamos fazendo? As festas de aniversário são festas onde nós reunimos, né, a família, os nossos amigos, para profetizarem, para abençoarem o aniversariante, para lançarem votos de prosperidade, bênçãos renovadas sobre a vida do aniversariante. E hoje em dia, como é que têm sido as festas de aniversário? Tem tudo, menos Cristo. E os costumes do mundo secular são os costumes que a igreja está adotando. E sabe como é que o pecado entra? O pecado não entra arrombando a porta do nosso coração, não, sutil. Sabe como? Baixando os valores. Não, mas não é bem assim. Afinal de contas, vivemos em outra época. Pastor Carlos Alberto, é outra época, o senhor não está. Nós estamos vivendo na época da internet, pastor. Estamos vivendo na época agora da geração Y, pastor. Pastor, não faça assim. Deixa quieto, pastor. Deixa quieto. A nossa mocidade precisa de divertimento. Nossa mocidade precisa de festas, nossa mocidade precisa sair e fazer o que bem entender, dar lugar à carne e à imbecilidade. Deixa, pastor. Nossa geração precisa. Baixam seus valores morais, de integridade moral. Romanos, capítulo 12, versos 1 e 2, o apóstolo São Paulo chama a atenção, dizendo que é importante nós sermos transformados pela renovação da nossa mente. Não andarmos de acordo com a mentalidade deste mundo sem Deus. Porque não importa se esse mundo sem Deus é da geração Y ou é da geração A, B, C ou D, seja qual for. Não é importante se é da nossa geração ou da geração passada. O senhor está muito ligado às experiências das gerações passadas. Isso é muito antigo, pastor. Então, eu prefiro ficar com a antiguidade bíblica do que a novidade satânica. Fico com a antiguidade bíblica e rejeito, em nome de Jesus, a atualidade satânica, em nome do Senhor Jesus. E enquanto eu for pastor de vocês, seja simpático ou não, quer gostem ou não, vou falar-lhes a verdade, em nome do Senhor Jesus. Mas uma coisa eu quero, um avivamento na comunidade da graça, um mover de Deus na comunidade da graça, um mover de amor, que gere santidade, que gere busca de Deus. Busca de Deus. Fiquei tão feliz quando o Martins e o Carlos me mostraram reunião de sexta-feira aqui com os homens em oração, enquanto as mulheres estão aqui reunidas, uma reunião linda de sexta-feira, última sexta-feira do mês, né, das mulheres, mulheres plenas, linda reunião. Os homens estão reunidos em oração, eram mais de 50 homens, e está crescendo essa reunião, né, Carlos? Era 4, 5, 10, 15... O Carlos, o Martins e a equipe deles não desistem, a reunião vai crescendo, um número de homens orando. E eu estou dizendo obrigado, Senhor, porque o avivamento está chegando. Obrigado, Senhor, o avivamento está chegando. Vamos aplaudir o avivamento que Deus vai mandar. Obrigado. E agora, a quinta carta, a igreja em Sardes. Agora é Sardes, né, cara? Isso, a quinta, está lá. Ó. Capítulo 3, verso 2. Conheço as tuas obras. Tens o nome que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido. Ouviu, guarda-o, arrepende-te.
Porque se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Qual era o problema desta igreja? O problema dessa igreja era a falta de... Está escrito aqui. Falta de integridade. Não tenho achado íntegras as tuas obras. Quer dizer, significa que aqueles cristãos lá de Sardes tinham um grande conhecimento, mas sem nenhuma experiência real com Deus. Não tinha integridade. Certo dia, há pouco tempo atrás, um mês mais ou menos, um pastor estava conversando comigo, trocando ideias, e disse assim para mim: sabe, pastor Carlos Alberto, o senhor, sabe por que o senhor fica frustrado, às vezes, com as pessoas, com as coisas? Porque o senhor tem uma exigência, né, pessoal muito grande, sobre palavra, sobre compromisso, sobre aliança, sobre integridade, sobre vida moral. Então, o senhor tem, né, um conceito muito elevado disso. Isso é um pastor. Nossa, falava sobre isso. Então, o senhor exige muito das pessoas. Pastor, fique tranquilo. O senhor deixa as pessoas, o senhor, né, não exija muito delas, não. Eu disse para ele o seguinte: filho querido, minha questão não é eu exigir das pessoas ou não. Minha questão é eu viver segundo o padrão que o Espírito Santo quer que eu viva. E o padrão é de integridade. O que é ser íntegro? Íntegro não é ser pela metade, como muita gente é por aí. Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. São os hipócritas, que está cheio. Nossas igrejas, às vezes, estão repletas de gente assim. Gente assim, sem integridade. Integridade porque não tem palavra, que não cumpre seus votos, que não honra a sua aliança. Quando você não vê gente zanzando para baixo, para cima, que não leva em consideração a aliança e a falta de integridade. Dá-se a palavra, não cumpre-se. Marca-se o horário, não vem. Faça um compromisso, não dá atenção. Eu disse, cara, a minha questão é uma questão de caráter. Caráter. O meu comportamento vai revelar o meu caráter. Se o meu caráter é um caráter leviano, eu vou ter um comportamento leviano. Se o meu caráter é um caráter de integridade, de justiça, eu vou querer ser por inteiro, integral. Integridade quer dizer, ele é integral, é por completo, não é pela metade. Aquelas pessoas, você nunca sabe quem elas são. Que hoje são uma coisa, amanhã é outra. Hoje elas fazem um compromisso com você, amanhã elas descumprem. Estou cansado de ver isso. Vou dizer uma coisa, dentro da igreja, pior de tudo é isso, dentro da igreja. Gente que dá, faz compromisso, faz aliança, estabelece. Daqui a pouco você vê traindo, mentindo. Entendeu? Hein? É os bodinhos velhos. Mas eu me vingo dos bodes. Eles vão morrer e vão ressuscitar ovelhas do Senhor. Integridade. Sexta carta lá a Filadélfia. Estão vendo as fotos lá das igrejas? Aquela lá é de Filadélfia, né? Então, capítulo 3, versos 8, né? 3, versos 8. Conheço as tuas obras, que não tenho posto diante de ti uma porta aberta, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Verso 10. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Verso 11. Venho sem demora. Bem forte. Conserva o que tens para que ninguém tome. Para que ninguém tome. Venha em breve. Retenha o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Era uma igreja em Filadélfia, né, que estava recebendo a promessa do arrebatamento, da volta do Senhor. Você sabe que o Senhor voltará no céu com poder e grande glória, arrebatar a sua igreja? Ou hoje, ou amanhã, ou depois. Mas essa é uma promessa, e aí estão os textos. Tenho aqui diante né, de você, coloquei diante de você estas verdades, para você examinar melhor, para saber que nós estamos na iminência da volta do Senhor, que pode ser hoje. Por isso o Espírito Santo dirige-se àquela igreja e está dizendo, olha, eu venho sem demora, guarde o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. O que é que você tem? Se você não tem integridade,
Se você não tem caráter, se você não tem palavra, se você não tem honra, se você não tem santidade, se você não tem justiça, você vai guardar o quê? Guardar seu dinheiro? Guardar seus recursos, sua fortuna, seus bens, suas posses? Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E, por fim, 7ª carta à igreja de Laodiceia. Laodiceia. Jesus nos escreve aqui sobre a inconstância fatal. E, para mim, aqui, vou encerrar hoje para a gente tomar a ceia do Senhor todos juntos, com este desafio. Verso 15 do capítulo 3. Conheço as tuas obras, que não és frio e nem, quem dera fosses frio ou quente. Porque as que és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e castigo e disciplino todos a quantos amo. Deus repreende, castiga por amor a todos quantos ama. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Esta é uma repreensão a uma igreja que era uma igreja inconstante, nem frio nem quente. Compromisso do lusco-fusco. Do lusco-fusco. Era um pouco de religioso, era um pouco de discípulo, misturava um pouquinho a vida. Coração dividido, mente dividida, vida dividida e sem uma definição na sua fé. Sou ou não sou? É ou não é? Faço ou não faço? Faço ou não faço? Aquele meio termo. Um pouco com o diabo, um pouco com Deus. Meio a meio, divide aí meio a meio. Um pouco ímpio, um pouco justo. Existe isso? Existe isso? Então o Senhor está dizendo para aquela igreja, está na hora de vocês se definirem na fé. Ou vocês amam e servem a Deus de verdade, ou então vou vomitá-los da minha boca. Vomitá-los da minha boca. Agora, estas eram 7 cartas dirigidas por amor. Porque diz aqui o Senhor que você leu comigo, amo e disciplino aqueles a quem eu amo. É por amor que o Senhor está dizendo isso, a cuidar da graça em Vila Carrão. E recapitulando só e encerrando. As 7 verdades que o Espírito Santo quer que a gente saiba. Primeiro, ele nos observa sobre a apostasia da fé. O perigo da apostasia, de apostatarmos da nossa fé. O amor precisa prevalecer. Segundo, a fidelidade galardoada. Se formos fiéis até a morte, recebemos coroa da vida. A verdadeira separação, ou justo ou ímpio. Separados do mundo ímpio, sem compromissos, sem alianças com o pecado. Quarto, sobre a tolerância moral. Não se tolera pecado, seja na família, na igreja, nos filhos, no marido, na esposa, na casa, não se tolera. Claro que é uma maneira da gente tratar isso. Uma maneira de tratar isso. Mas que a gente não aceita isso, não pode aceitar. No nosso coração, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm, e eu não me deixarei levar por nenhuma delas. Então, diz o apóstolo São Paulo, abstende-vos, pois, de toda a aparência do mal. Não é do mal em cima, é da aparência. Se você ficar de pendurado num bar, tomando cerveja com cachaça,
e você é um obreiro, é um líder de célula da igreja, e você está lá, todas as pessoas que passam estão vendo, pergunto-lhes o que é que elas vão pensar de você. Que é assim que é a vida cristã. É assim que é a vida cristã. Tudo tem seu espaço e seu lugar. Se você quer levar a sério a vida cristã, lembre-se, se andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Queridos, 7 advertências. Falta de integridade, lembrar das promessas do arrebatamento e a inconstância fatal. Meio a meio, não dá para ser.